Como muita gente já sabe, o Akira Toriyama queria encerrar Dragon Ball lá na Saga do Céu, mas o sucesso foi tão absurdo que ele meio que foi obrigado a continuar correndo com a história. E é aí que várias pontas soltas começaram a surgir pelo caminho. E a gente até já lançou um vídeo mostrando alguns mistérios que foram solucionados lá em Super. E agora, com a chegada de Daima, o Akira aproveitou para continuar fechando essas lacunas que ficaram abertas pelo meio do caminho. Afinal, como já dizia o Goku, os limites só existem se você os deixar existir. a origem dos Kaioshins. Explorar outras raças em Dragon Ball, pra mim, sempre foi um acerto, deixando de lado um pouco os Saiyajins. E esse foi um dos pontos positivos que foi introduzido em Dragon Ball Daima. Lá em Z, quando os Kaioshins foram apresentados no torneio de artes marciais, não tivemos uma exploração das suas origens e de por que eram seres acima dos Kaiôs, e com aparências muito diferentes, sendo basicamente entidades divinas que estavam sendo massacradas pelo Majin Buu do passado. Inclusive, em 2019, antes do Dragon Ball Super ser lançado, foi divulgado um guia trazendo mais informações sobre eles. Nele, é dito que os Kaiô e Kaioshins pertencem à raça Shinjin, que tem origem no planeta Kaishin, onde nascem como uma fruta de uma árvore chamada Kaiju. Os Kaioshins são selecionados das frutas douradas, as mais raras da árvore, enquanto os Kaiô são escolhidos das frutas comuns. E alguns Shinjins podem se tornar maus e são presos no reino dos demônios, onde são denominados por um mau Kaioshin, vivendo separado dessa civilização. Isso é dito um pouco sobre a hierarquia, onde os Kaioshins são superiores aos Kaiôs e são também designados a monitorar o universo, que logo depois em Dragon Ball Super temos uma expansão dessa explicação, trazendo um conceito que os Kaioshins têm uma função de estabelecer a vida no universo, enquanto os Mai Kaioshins também foram descartados, como vemos o Zamasu sendo corrompido pelos seus próprios sentimentos de inferioridade e ganância. Agora, em Dragon Ball Daima, tivemos novamente umas mudanças e acréscimos nesses conceitos. Assim como os Namekusei, a raça dos Kaioshins vieram do mundo dos demônios, mas especificamente do segundo mundo, e em Daima é descrito também que os Kaiôs têm um nome demoníaco e sua raça é chamada de Glind. Outra alteração que também temos é o conceito da árvore, pois é dito que eles nascem como frutas, que dependendo da raridade nasce um Kaiô ou Kaioshin. Já em Daima, dá para ver claramente em cenas do anime que eles nascem de árvores, mas com o corpo totalmente formado, sendo mais uma metáfora à forma de brotarem como uma fruta. Os Glinds que nascem, digamos, da fruta comum, têm aparência humanoide, mas com traços diferentes. Alguns, por exemplo, são os Kaiôs do Norte, Sul, Leste e Oeste, e já os que nascem da fruta dourada, os raros e especiais, têm um moicano e são bem parecidos com humanos, só que com cabelo ou pele em tons mais exóticos. E outro ponto interessante é que não existe apenas uma árvore, e os Kaioshins, que nascem da mesma árvore, são considerados irmãos. Outra curiosidade é que os Kaiô e Kaioshins não precisam de alimentos para sobreviver. Somente água, por serem seres baseados em plantas, até faz sentido. Mesmo que já tenhamos visto cenas deles comendo algum alimento, é somente por puro lazer. E também são seres sem gênero. Mas tem um problema sério. Todas essas aves morreram. Sim, todas. Resultado, a raça Glind está na beira da extinção. É como se o universo tivesse perdido o único viveiro de deuses e agora ninguém sabe de onde vai sair o próximo Kaioshin. Ou seja, se antes nascer um Kaioshin já era raro, agora virou praticamente impossível. A situação é tão crítica que se o Freeza souber disso, é capaz de querer caçar todos os Glinds do universo e vendê-los, igual ele fez com os planetas lá na saga do Dragon Ball Z. Espero que estejam preparados. A real duração de uma fusão Potara. A fusão Potara sempre foi uma técnica poderosa em Dragon Ball, mas ao longo das suas séries, a gente foi entendendo melhor como ela realmente funciona. Os brincos Potara fazem parte do traje dos Kaioshins, e vêm em várias cores. Quando só uma pessoa usa o par, eles não fazem nada demais, mas se duas pessoas usarem um brinco em cada orelha, aí sim acontece a fusão, que une os dois em um só ser, com o poder dos dois multiplicado, e mesmo que o ser fundido tire os brincos depois, a fusão continua. Dragon Ball Z parecia que a fusão era para sempre. Foi o que comentaram para Goku e Vegeta quando usaram o brinco para virar Vegito.
Só que depois eles acabaram se separando quando foram absorvidos pelo Super Buu, e ninguém entendeu direito se isso era normal ou uma exceção. Exemplo disso é que quando o Supremo Senhor Kaiô e Kibito, querendo testar os brincos Potara, se fundem em Kibitoshin, ele aparentemente gosta tanto de sua aparência e aumento em poder que ele oferece lutar junto com Goku contra o Super Buu. Mas o velho Kaioshin revela que seu poder ainda é nada comparado a Buu e que a fusão é irreversível. Mais tarde, em Dragon Ball Super, ficou explicado que se os dois que se fundem não forem Kaioshins, a fusão só dura 1 hora. O mestre de Zamasu mesmo diz que a fusão eterna só acontece entre supremos Kaioshins, e mesmo com esse limite, nem sempre a fusão dura o tempo todo, como no caso de Vegeta Blue, que se desfez antes mesmo de completar 40 minutos, provavelmente porque o poder dele era absurdo demais para a fusão aguentar. Além disso, na Super, o Shin faz um pedido para as esferas do dragão para que ele se separe do Kibito por se tratar da fusão eterna. Só que aí em Daima acaba trazendo uma suposta incoerência de continuidade ou roteiro. Logo no primeiro episódio de Daima, o Shin já está separado do Kibito, e ele diz para o Goku que eles conseguiram se separar depois que foram absorvidos pelo Majin Buu, propositalmente, pois o corpo dele tem propriedades mágicas que fazem com que a fusão se desfaça. O que para mim é uma cagação de roteiro. Porque se isso era possível, não faz o menor sentido gastar um desejo do Shenlong para pedir uma separação. Por outro lado, eu penso que o Daima quis mostrar mais um lado mágico de Majin Buu, como já tinha acontecido com Vegito antes, a origem de Dabura. O Dabura, até então, para mim, foi um personagem totalmente jogado na obra. Simplesmente ele apareceu na saga Buu como o capanga do Babidi, intitulado o Rei do Mundo dos Demônios, mas cara, que mundo era esse até então? Para mim, o Dabura era muito desconexo da obra naquele momento, porque a gente nunca tinha visto um mundo dos demônios, então para mim ele era um personagem raso. Mesmo o design e os poderes serem criativos, podemos dizer que seu poder é comparável ao do Cell na forma perfeita, rivalizando contra Gohan Super Saiyajin 2. Muitos vão dizer que o Cell tem vantagem contra ele por conta do Gohan, naquele momento, estar destreinado, mas isso é papo para outro vídeo. Em Dragon Ball Daima, a história de Dabura é aprofundada. A gente descobre que ele foi controlado por Babidi pouco tempo antes de chegar à Terra. Ou seja, ele ainda estava bem ativo no Reino dos Demônios até ali. O passado de Dabura também é revelado. O cara sempre foi ambicioso e queria o trono do Reino dos Demônios. Ele armou um golpe contra seu próprio pai, o Rei Aburá, para roubar o terceiro olho maligno, uma relíquia poderosa que dava habilidades aterrorizantes. Durante a emboscada, o artefato se perdeu, deixando o Aburá vulnerável. Aí o Dabura aproveitou e tomou o trono para si. Dabura ainda tentou juntar as 3 esferas do dragão do reino demoníaco, mas falhou quando foi derrotado por Tamagami número 3, um dos guardiões das esferas do Makai. Como Dabura perdeu essa luta, já podemos dizer aqui que ele pode ter sim um poder inferior ao do Céu Perfeito, se levarmos em consideração que o Goku precisou transformar em Super Saiyajin 1 apenas para derrotar o Gama 3. Só apenas no final da luta que ele deu uma forcinha no seu Kamehameha como Super Saiyajin 2. Segundo os guias oficiais, foi depois dessa fase que o Babidi conseguiu controlar Dabura, tornando um Majin e mandando para a Terra com a missão de reviver o Buu. Além dos Namekuseijins, em Dragon Ball Daima é revelado que os Namekuseijins não são originários do planeta Namek, como se acreditava anteriormente. Na verdade, eles vieram do Reino dos Demônios. Essa revelação é feita por Goma, o novo rei desse reino, que aponta as orelhas pontudas dos Namekuseijins como indício de sua origem demoníaca. Neva, um Namekuseijin centenário e possivelmente o mais antigo de sua raça, permaneceu no Reino dos Demônios e possui habilidades mágicas extraordinárias. Ele criou as esferas do dragão desse reino, protegidas por guardiões conhecidos como os Tamagamis, e essas esferas invocam um dragão semelhante ao Porunga de Namekusei, mas com coloração vermelha e tamanho ainda maior, sugerindo que podem ser as esferas originais. O universo em Dragon Ball foi criado. No clássico Dragon Ball, não existe uma explicação clara sobre um deus criador ou a origem do universo. Esse tipo de abordagem só aparece de forma mais elaborada em Dragon Ball Super, com a introdução de Zeno, o rei de tudo, retratado como o ser supremo e mais poderoso do multiverso. Em Super, os universos são supervisionados por anjos e mantidos ou destruídos conforme a vontade de Zeno,
que ocupam uma posição quase divina. Já em Dragon Ball Daima, a narrativa ganha uma nova camada. A origem dos cosmos está ligada diretamente ao reino dos demônios, o Makai, que é apresentado como a força primordial da criação. Segundo o Supremo Senhor Kaiô, foi de lá que tudo se originou. Um Majin chamado Rimos, habitante do Makai, teria criado um mundo exterior, que foi se expandindo até se tornar um multiverso como conhecemos hoje. Originalmente, esse multiverso contava com 18 universos, mas atualmente restam apenas 12. Os outros 6 foram apagados por Zeno. Essa expansão da origem de tudo em Daima também levanta uma dúvida curiosa. Será que Zeno realmente sempre ocupou este posto no universo? Ou será que ele tomou esse lugar à força em algum momento da história? Ou melhor, Zeno poderia ser um filho de Rimos, o real criador de Majin Buu. Na história de alguns dos personagens mais icônicos de Dragon Ball, novas informações têm reconfigurado o que pensamos saber, especialmente no caso de Majin Buu. Na versão original de Z, Buu foi libertado de seu longo cativeiro através da magia de Babidi, e foi revelado que Babidi era filho de Bibidi, o suposto criador de Majin Buu. No entanto, com o tempo descobrimos que essa versão estava longe da verdade. Na realidade, Bibidi nunca teve o poder de criar um Majin. A verdadeira origem de Buu remonta ao reino dos demônios. Bibidi procurou uma poderosa usuária de magia chamada Marba, uma feiticeira incrivelmente talentosa que vivia no primeiro mundo demoníaco. Ele a convenceu a ajudá-lo sob a promessa de que manteria sua participação em segredo absoluto. Marba então realizou o ritual e, em um momento de puro acaso ou erro, acabou criando Majin Buu, uma entidade tão poderosa quanto instável. O resultado estava longe de ser um sucesso. Buu era incontrolável, caótico e imprevisível, algo que nem mesmo ela pretendia. A origem das sementes de Saiyajimens. Em Dragon Ball Z, os Saiyajin foram apresentados como criaturas usadas pelos Saiyajins em batalha. Inicialmente acreditava-se que eles eram nativos de um planeta distante do planeta Vegeta, tendo evoluído de formas vegetais. Os Saiyajins os descobriram, reconheceram seu potencial como arma e passaram a cultivá-los. No entanto, eram considerados extremamente raros e valiosos, pois escolher seus bulos era uma tarefa difícil e perigosa. Selvagens por natureza, os Saiyajin podiam até atacar quem tentasse controlá-los, sendo poucos os Saiyajins capazes de manuseá-los com segurança. Com o tempo, essas criaturas acabaram integrando as fileiras da Força Frieza. A poderosa bruxa Marba, a mesma responsável pela criação de Majin Buu, também desenvolveu e comercializou sementes de seres biológicos através de experimentos. Os Saiyajin já existiam no segundo mundo demoníaco, onde Marba os possuía em uma grande quantidade, vendendo-os para forasteiros de outros mundos. Essas sementes demoníacas foram exportadas para vários planetas, eventualmente caindo na mão dos Saiyajins. Se vocês curtiram esses mistérios e querem mais curiosidades sobre Daimon ou Dragon Ball, comenta aqui embaixo, curte esse vídeo e a gente se vê na próxima jornada.